tenho um tópico para a gente discutir hoje aqui que é interessante. Existe um conceito no marketing e na estratégia de venda de empresas de todos os tamanhos, que é você precisa ser um first mover. First mover é aquele que primeiro entra no mercado. E eu acabei refletindo sobre esse tema e descobri que é uma grande falácia, porque vários dos first movers no mundo da tecnologia, principalmente, não existem mais, viraram pó. E aqueles que são os second followers, né, os que seguem depois, os que esperam para ver o que vai acontecer, acabam tomando o mercado. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, senhor Arthur e senhor Paulucci. Primeiro deles, Facebook. O Facebook não foi first mover. Antes do Facebook existia lá atrás, isso é da época do Rod, Friendster. E o Friendster tinha tudo para ganhar essa batalha. Sabe o que acabou com o Friendster? Eles foram refatorar código. Os caras pararam para refatorar código, pararam de evoluir para migrar código e tal. Esse negócio que deve sempre fala, não, tem que migrar, PHP é ruim, vamos para Java. Aí entra um cara novo, fala, não, Java é ruim, vamos para não sei o quê, né? Então, vamos para Python e tal. E os caras pararam no tempo. Depois veio o MySpace, depois veio o Orkut, depois veio o Facebook. E por que esses caras ficam? Google não foi o primeiro buscador. Tinha antes de Yahoo, que o Arthurzinho já é mais novo, já é da época do Yahoo e tal. Tinha Lycos. Arthurzinho é Gen Z. Tinha Alta Vista. Tinha no Brasil, tinha o KD. Vocês lembram? O KD é da minha época. Você lembra do KD que tinha uma capa na Veja, do menino que faturou 30 milhões, Inspirou a entrar na tecnologia. Esses caras foram first movers, fizeram Alta Vista, cara. Alta Vista era um browser, era um buscador ali, um Google super poluído, mas que, se você olhar, o que a Apple fez, BlackBerry veio antes, Nokia, Motorola, o Slack, que é líder do mercado de comunicação corporativa, tinha HipChat, tinha Microsoft Link. Netflix veio depois de Hulu, veio depois de outros players já terem entrado, né, com mais força. Eu lembro direitinho que Apple, né, não foi o primeiro, né, tocador ali de música, né, e quando ele surgiu, todo mundo veio atrás também e tal, copiando com muita velocidade, assim. Mas o que eu vejo que esses players fazem bem, esses segundos, os caras que entram depois, é que eles estudam e simplificam. Se vocês pegarem todas as soluções que vieram depois, elas vêm simplificar aquilo que já existe, né? Que geralmente, né, o Google é uma linha ali, é um campo de busca. Cara, você olha um buscador antes, era tudo poluído, cheio de link, com um monte de categoria, um monte de coisa. Então, é a mesma coisa a gente está vendo agora com o Nubank. Então, eu acho que existe uma vantagem competitiva em você ser o segundo. Isso que eu queria trazer para a discussão aqui. Será que não é mais vantajoso, ao invés de você, como empresa, né, querer ser o primeiro em tudo, você esperar para ver, poxa, onde eu posso fazer melhor? O que eu posso simplificar? A Apple, quando vai fazer o celular, ela pega, né, um celular com uma tela grande. Antes tinha o Palm Top. Lembra, Rod? Você tinha Palm Top, que tinha a canetinha do Palm. A Apple tira e cria um celular que é um Palm também, que não tinha caneta, que era o dedo, que você arrastava, fazia os sinais. E ela fez isso a partir de observação de coisas que já existiam. Não é que não existia nada daquilo. Existiam várias coisas. O tocador de música existia, os MP3 players, né? E de repente ela faz um que é super fácil de mexer, né? Eu lembro o primeiro lá, Arthurzinho, era só uma bolinha no meio, assim, que você mexia, aumentava som e tal. Tudo num lugar só, que era algo assim que a gente ninguém conhecia aquilo. A Microsoft tinha lançado um que era... Eu não lembro como é que chamava o da Microsoft, mas era cheio de coisa, né? Cheio de feature e tal. E esses caras vêm simplificando. Mas o que vocês acham? Assim? Era o Zune da Microsoft. O Zune, Microsoft Zune, isso mesmo. E vem para concorrer, né? Com esses players. O próprio PlayStation também, né? Ele não foi o primeiro videogame e é o líder do mercado. Por que vocês acham que isso acontece? Ou eu tô sendo enviesado aqui? Half and half, Gustavão. Acho que tem outros exemplos de empresas que
que vieram primeiro e deu certo, né? Uber, por exemplo. Uber foi o primeiro, lançou em 2009 e é um sucesso. Gillette também foi o primeiro. Eu fui buscar aqui, enquanto você estava falando Gillette, que eu lembrei que o Gillette era o primeiro, 1901 que foi fundado. eBay foi o primeiro. Coca-Cola foi o primeiro de cola. Eu acho que tem um ponto de conseguir. Você tem o first mover advantage, que todo mundo fala, que é conseguir. Você tem o primeiro a explorar o mercado. Se é um mercado que não existe, você está criando o mercado, uma necessidade, você consegue. Você tem a vantagem de chegar no consumidor primeiro. Quem acorda cedo bebe água fresca, como diz. Só que, cara, o desafio é você manter a marca, né? Você criar a marca e a marca ficar forte o suficiente. Coca-Cola é o exemplo, Gillette virou Verbo, Google é o segundo, mas o eBay também surgiu primeiro, a AWS foi do primeiro que surgiu também. Eu acho que tem os contra-exemplos aí, Gustavo. Eu acho que então, não sei se a AWS é o primeiro, porque a AWS é uma evolução de data center, né? Existia a Rackspace, existiam outros players ali. Colocados. Legal, tudo bem. Ela mudou o modelo de negócio. Então, esse é o ponto. Assim, o cara ele olha para aquilo e fala: pô, será que eu consigo fazer aquilo com outro modelo de negócio? Eu até essas marcas que você trouxe, Rod, várias delas se mantiveram na liderança por patente. A Nespresso é assim. Esse é o ponto. Caiu a patente da Nespresso agora, você vê o tanto de cápsula, né? Ela não é mais o que era antes, porque não tem mais a proteção de patente, que é o que na tecnologia você tem pouco, né? Apesar de você ter muito patente tecnológica, mas os celulares, por exemplo, são todos muito parecidos, né? Hoje. Então... Mas você pensa na defensibilidade, esse é o ponto que você está tocando, né? Você chegou primeiro, bebeu a água fresca. O ponto é como você se mantém, qual a defensibilidade, como é que você consegue se sustentar, dito que aquilo é um mercado que você acha que tem potencial. Então, por exemplo, a Coca-Cola é patente, começou com patente, ninguém consegue criar igual, replicar a fórmula da Coca, que é famosa. O exemplo do Uber é outra forma de defensibilidade, capital, cara, grana. Quanto que o Uber levantou, e levantou tanta grana e comprou o mercado, entrou tão agressivo que é difícil segurar. Mas no final do dia, o que segura a defensibilidade dessas empresas, para você ser líder ou não, é a marca. Você consegue segurar a marca na cabeça do consumidor. O Gillette vira o verbo do Gillette e as pessoas compram, continuam comprando. eBay, aqui nos Estados Unidos, foi o primeiro que surgiu e até hoje tem uma marca muito forte. Apesar de você ter outros competidores, Craigslist, e aí a Amazon veio depois e tomou, mas... O Mercado Livre não foi o primeiro, né? Era o arremate. O Mercado Livre não foi, tinha um arremate, tinha aqueles de leilão, né? Que o Mercado Livre começou, mas aí pelo seu ponto, mudou o modelo de negócios também ao longo do tempo, era peer-to-peer, virou uma loja, e aí as empresas vão se remodelando. Acho que o grande ponto é você também não ficar parado, né? A partir do momento que você tem, principalmente empresas de tecnologia, que tem uma mudança de comportamento e hábito consumidor muito forte. Então, e esse que era um ponto aí, Arthurzinho. A marca é importante, concordo com você, Rod. E a marca é difícil de construir, difícil de manter. Mas você não acha que os vínculos emocionais e os vínculos estruturais no mundo digital, eles estão caindo? Assim, as pessoas estão cada vez mais infiéis às marcas, a tudo, cara. Assim, o varejo, né? Pô, antigamente você tinha os varejistas que você gostava. Cara... Agora, às vezes você está no Instagram, apareceu um anúncio, você clica, entra, já faz uma compra, assim, não tem... Às vezes você nunca ouviu falar daquela loja e tal, tá muito mais impulsivo, né? Acho que Google fez muito isso com a gente, assim, da compra por impulso, né? O Facebook também, os anúncios instantâneos, assim. Você acha que isso é um negócio que pode influenciar as marcas no futuro, assim? As pessoas vão ser mais infiéis ou não? As pessoas vão continuar sendo fiéis a Starbucks, a Nike. A Nike tá tendo um problemaço aí, nós vamos falar disso na hora a Nike tá. Falar do seu toque. Ou então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui como ouvinte. Tá sendo muito legal escutar essa conversa. Mas é porque, assim, a minha visão dessa situação inteira eu acho que o melhor exemplo, e quem falou melhor disso, foi um cara que o Gustavo gosta bastante, que é o Al Ries, que ele escreveu um livro que chama As 22 Leis
imutáveis do marketing, as 22 leis consagradas do marketing, eu acho, em português, que basicamente ele segue, tem 2 capítulos seguidos, que um ele fala, é melhor ser o primeiro do que ser melhor, e aí o exemplo que ele usa é, existem centenas de cervejas importadas, e alguma deve ter um gosto melhor que a Heineken, ninguém liga. As pessoas compram a Heineken porque é top of mind. Só que ele segue o capítulo falando, quem chega primeiro na cabeça do consumidor vence. Então eu acho que o exemplo que o Gustavo deu do iPod, por exemplo, da Apple, assim, obviamente eles não foram os primeiros, mas a mensagem foi tão clara, a campanha foi tão forte e todo mundo entendeu tão rápido o que fazia que chegou na cabeça assim, do mundo inteiro muito rápido. Eu acho que todo mundo lembra, tipo, eu realmente lembro, e a gente tinha essa conversa quando a gente estava na Lu, de onde a gente estava quando a primeira pessoa que a gente conhecia chegou com o iPod. Tipo, acho que todo mundo tem essa lembrança na cabeça, porque era uma coisa realmente impactante, foi impactante pra gente. Então, eu acho que isso fez com que a empresa, o produto, o conceito inteiro chegasse na cabeça das pessoas antes. Eu acho que... Arthur, mas ele tem um ponto, só para te complementar aqui, porque eu sou super fã dele, tá? Eu tive a oportunidade de entrevistar ele no jornalzinho da ESPN, quando eu assinava. Ele fala de uma coisa interessante. Primeiro é que ele erra pra caramba. Se você ler o livro hoje, ele fala que a Amazon vai dar errado, porque a Amazon não tem foco, e a Amazon que vendia só livro, agora vende CD e livro e não sei o quê, e a Amazon vai falhar por causa disso e tal. Mas beleza, vamos dar esse crédito para ele. Mas uma coisa legal que ele fala em cima disso é que não é que você tem que ser o primeiro, mas que você tem que ser o primeiro numa categoria. Então ele fala, se você não é o primeiro, crie uma categoria onde você vai ser o primeiro. Sim. Então a Apple, com o iPod, ela foi a primeira numa nova categoria, que ainda não tinha ninguém na cabeça, porque tocador de música tinha o da Sony, né, que era o de fita cassete lá, que era o Discman, o Walkman, Walkman. Né, que era porque ele conquistou aquela categoria. Então a Sony dominou aquele mercado porque ela dominou aquela categoria. E a Apple, ela não entrou para brigar com o Discman ou coisa, né? Ele criou uma nova categoria, né? Não, mas é porque quando a Apple lançou o iPod já existia coisas assim muito parecidas. O que eles fizeram foi inovar com um design que assim ninguém nunca tinha visto, nada tão legal e nada que iria levar o status das pessoas que tivessem isso em mãos. Então, Arthur, mas o que ele fala não é que você tem que ser o primeiro. Não é essa lógica do first mover que a gente está falando. O que ele fala é que você tem que ser o primeiro a conquistar um espaço na mente da pessoa. Isso. Entendeu? Então, assim, não quer dizer que você tem que ser o primeiro. No caso da Apple, quando ela lançou, tinham outros. Mas ela foi a primeira a entrar com espaço naquela categoria. Entendeu? Mas o meu ponto é exatamente esse. Eu acho que existem vantagens de de ser o primeiro, de fato, de se executar, e existe vantagem de você ser o segundo, o seguidor ali que faz logo depois, porque você consegue observar todos os erros que o primeiro comete, você consegue identificar onde que você pode fazer melhor, o que você pode executar de um jeito mais rápido, entregando mais valor, fazendo mais para o cliente final, e o que você pode inovar também em mensagem, como é que você pode chegar nessas pessoas, até em nicho, e como você pode comunicar melhor o valor. E sim, eu acho que, no seu último ponto, o comportamento dos consumidores, ele está mudando e ele vai continuar mudando, a gente vai continuar sendo mais dinâmico, porque hoje em dia a gente tem acesso a comprar tudo assim, de um jeito que nunca foi visto na história. Então, quando a gente olha para a fidelidade com as marcas, obviamente a gente vai ver isso de um jeito diferente. Mas eu não acho que acabou. Eu acho que quando a gente vai comprar um tênis de corrida, quando eu vou comprar um tênis para fazer exercício ou para correr, ou até para usar tipo, casualmente, eu ainda procuro tênis da Nike. Quando eu quero comprar um celular, por mais que o Gustavo seja hater, eu ainda vou comprar um iPhone. E isso vai continuar sendo verdade. Então eu acho que sim e não. Quando a gente olha para se o comportamento muda, sim, ele está mudando porque a plataforma de compra está mudando, porque o jeito de fazer marketing está mudando, porque o jeito de chegar na gente, de comprar mudou, mas a gente ainda continua com o mesmo viés psicológico de eu confio em você, então eu quero fazer negócio com você. Deixa eu complementar um ponto, Arthur. Eu acho que o que você está falando
esse ponto que você está falando, eu vou atrás da Apple, eu vou atrás da Nike para comprar tênis, é um conceito que eu ouvi do Max Levchin, não sei se vocês já ouviram falar, esse cara fundou o PayPal, ele deu uma entrevista recente que ele falou que o David Sachs ensinou para ele que a força mais poderosa do mundo dos negócios chama-se default, em inglês é o padrão, né? Onde que as pessoas vão por default. É, o seu ponto é, você vai na Nike por default, você vai na Apple por default, você criou o hábito. E o que o Gustavo está falando essas marcas conseguem, o primeiro que consegue entrar na cabeça do consumidor, não importa se é a primeira que foi criada ou é o segundo, é o first mover ou follower, quem consegue criar um padrão, quem consegue estabelecer o relacionamento com o consumidor e entrar na cabeça do consumidor e virar o default, é a força mais poderosa do mundo dos negócios. E ele citou o exemplo lá que eles faziam no PayPal como o método default de pagamento e, enfim, dentro do eBay, que foi como eles conseguiram crescer e ser vendido para o eBay, virando o default do método de pagamento. Eu acho que é isso, cara. Assim, o ponto que você conseguir, a marca que consegue ser o default na cabeça dos consumidores vence, independente de ter sido criada primeiro ou não. E aí o Gustavo pode citar 200 exemplos de second follower, eu posso citar 300 exemplos de first mover, mas o que elas têm em comum? Elas viraram o default na cabeça do consumidor. Né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, todo mundo entra na Amazon para fazer compra. Ninguém olha, eu, por exemplo, se é Prime, Amazon é o default. Apple é o default aparelho aqui nos Estados Unidos para telefone. Coca-Cola é o default para Coca. E por aí vai. Como que você consegue, quais são as estratégias que você consegue virar o default? E para o meu ponto inicial de defensibilidade, quais são as estratégias de defesa para você se manter o default? Na minha opinião, marca é a última das fronteiras. Ou seja, você tem uma marca forte, você é Coca-Cola, você é Coca-Cola por muitos anos. Para você deteriorar essa marca, e não é que não existe exemplo de deterioração, mas demora-se muito e você tem que fazer um esforço muito grande para não ser mais o default de refrigerante aqui nos Estados Unidos. E talvez o que está acontecendo é que esse ciclo está ficando um pouco mais curto. Você está tendo essa força um pouco mais frágil porque o comportamento mudou. E como é a segunda vez que a gente fala disso, eu acho que talvez quem está escutando isso aqui pode ter presenciado um momento histórico, porque esse podcast pode se chamar Default. E é isso. Olha, que isso? Olha. Até então, para quem está nos ouvindo, até então não tem nome esse podcast, não. Nós estamos indo num white label aqui. Bate-papo. É um bom nome, Default. Mas bom nome, fica a dica aí. Mas só um ponto para a gente fechar essa discussão, porque a gente já tomou bronca hoje, né, Arthurzinho, que nós estamos demorando demais os tópicos. Pode ir fora. Mas eu tenho um ponto em cima disso que é importante para quem está nos ouvindo também, que é o seguinte. A gente foi levado, o marketing, a gente estudou marketing, nós três aqui somos estudiosos do marketing. O marketing na minha época, na época do Philip Kotler, era um marketing de branding, né? Muito focado em branding. E ele, com a digitalização, ele passou muito a ser focado em performance. Nos últimos anos, a gente viveu uma era do marketing de performance, onde, lógico, Google cresceu demais, Facebook e tirou um pouco do espaço de branding, né? E eu acho que as marcas estão começando a entender o poder do branding de novo e voltar para o branding. E não só para a performance. Porque só a performance você não constrói marca. A performance, ela te torna dependente. Eu lembro lá atrás, Rod, até na época que a gente levantou dinheiro lá para a Samba Ads, as queridinhas dos fundos eram as empresas de e-commerce. Você lembra? E fundo de venture capital é manada total. É assim, agora é e-commerce. Aí todo mundo bota o dinheiro em e-commerce. Aí e-commerce deu ruim, agora é edtech. Aí todo mundo bota dinheiro. Ah, não, agora é fintech, agora é AI, né? Da moda agora é AI. Um ano atrás era fintech. Mas o que era que acontecia? Que várias marcas de e-commerce desapareceram, várias empresas de e-commerce desapareceram, eram business focados em performance. Quer dizer, enquanto eu estou botando dinheiro no Google, esse negócio está de pé. No dia que eu tirava R$1 do Google, eu parava de faturar na ponta, porque não existia isso. E aí, é o livro que eu estou escrevendo agora, que nós vamos viver a era da recorrência, onde todos os tipos de negócio vão ter que criar métodos
usar ferramentas de recorrência, para aumentar a recorrência. Por quê? Porque o custo de aquisição do cliente está ficando cada vez mais caro. Se você é uma empresa, está no varejo de moda, é caríssimo você trazer uma cliente para o seu negócio. Você está competindo com empresas chinesas, está competindo com qualquer pessoa, né, que está vendendo de tudo ali na web. E, ao mesmo tempo, o valor que essa pessoa deixa com você no tempo, que é o lifetime value, está ficando cada vez menor. Quer dizer, você custa muito dinheiro trazer e ela fica pouco. Por quê? Porque poucas empresas têm usado métodos para aumentar a recorrência, como, por exemplo, a Starbucks. A Starbucks é uma máquina de recorrência, por quê? Porque ela tira vários atritos. Você, Rod, que aí em Nova York toma o seu café toda manhã antes de ir para o trabalho, é isso. O ponto é... Starbucks ela demitiu cria, o CEO hoje. Então, ela cria várias maneiras de fazer com que o cara que tem recorrência, você pode já pedir o café antes, chega lá na hora e pega, você tem o cartão de fidelidade, loyalty tá nisso, você que trabalhou com loyalty. Então, eu acho que as empresas vão ter que investir muito mais. Até então, elas investiam muito na aquisição de clientes, elas vão ter que ir agora para um lado de dentro, que é investir na manutenção desse cliente. É fazer com que esse cara volte 100%. mais. Né? E aí são várias técnicas, que não é só assinatura, como muita gente acha, mas também técnicas de loyalty, né? De pontuação, de gamificação, até de comunicação personalizada. Então, a casa de carne aqui do Alphaville podia me mandar mensagem: falou, Gustavo, aquela peça de steak Denver lá, Denver Steak que você gosta, chegou. Você quer que eu te mande aí hoje ou posso mandar amanhã de manhã? Cara, a chance de conversão de recorrência de um negócio desse é gigantesca. Mas por quê? Por que não acontece? Né? Por que a recorrência não acontece? Toda vez, para eu fechar aqui o meu monólogo, toda vez que você deixa o seu cliente pensar em comprar um produto, você está abrindo esse cliente um leque de possibilidades gigantescas, que era o que a gente estava falando, Arthur. Então, assim, eu quero comprar um Denver Steak. Se eu digitar no Google, pronto, já tem 25 opções para eu comprar, que não é mais aquela casa de carne aqui. Então, por isso, a gente trabalhar muito mais em manter esse cliente, né, e se comunicar com ele, e criar fidelidade, é mais importante do que só ficar olhando e atrair o cliente. Vai lá, Rod. Não, só para trazer um ponto do Starbucks que você falou muito certo. O Starbucks criou um molde na cabeça das pessoas aqui nos Estados Unidos para café, virou o default, maior marca de café do mundo, maior rede de cafeteria do mundo, só que está com uma dificuldade muito grande de se sustentar. E aí eu explico um pouquinho por quê. Mas, inclusive, hoje demitiram o CEO, acabaram de contratar o CEO do Chipotle. Se olha, as ações da Starbucks têm caído... de um ano para cá caiu 5%, 5 anos para cá está flat. O ponto do Starbucks, criou a marca, todo mundo vem, não consegue sustentar, teve um monte de tecnologia com a app, o programa de loyalty, o tempo de espera para pegar um café no Starbucks ficou gigantesco. Então o serviço começou a deteriorar. E aí as vendas começaram a cair. E, cara, fica difícil sair desse ciclo depois que a percepção do consumidor é, tô pagando caro por um café, eu preciso pegar e sair para ir para o trabalho, que é o principal caso de uso aqui do Starbucks nos Estados Unidos, rápido, e você não consegue ter o seu café a tempo. Então, assim, tão importante quanto virar o default é conseguir sustentar o serviço suficiente para esse produto. Turim, você. Eu acho que eu tinha vindo com um tópico em mente, só que eu pensei em uma coisa mais interessante aqui. Porque a gente está falando sobre como que a gente consegue manter os clientes, e o Rod falou bastante que marca é a última fronteira. E eu acho, assim, eu concordo 200% com esse ponto. Eu acho que fica vazio a gente falar isso e não falar sobre como construir uma marca. O que significa fazer branding? O que significa, de fato, colocar na cabeça das pessoas o que a sua marca significa, o que eles têm que lembrar quando eles vêm e como que a gente de fato faz isso. Então, o melhor framework que eu tenho para isso, a melhor coisa que eu já vi e que eu já consegui rascunhar quando eu estava tentando ensinar para as pessoas o que é uma marca, eu acho que uma construção de uma marca ela depende de basicamente 2 fatores. Obviamente, é muito mais complexo quando a gente vai de fato construir, mas
quando a gente pensa nesses dois fatores, a gente consegue entender como que a gente pensa nas marcas. Um deles é associação. Então, o que a Nike faz? A Nike, ela associa a marca dela, o swoosh, com grandes atletas. Então, se você olhar todos os comerciais da Nike, eles não vendem tênis, eles não vendem material esportivo, eles vendem grandeza. Agora eles vendem vitória. Eles mudaram a ideia. Não, eles saíram do Just Do It e eles foram pro Winning Isn't for Everyone. Tipo, vencer não é para todos. Então, basicamente, quais são as associações que as pessoas fazem, que elas conhecem, que é o LeBron James, Serena Williams, Cristiano Ronaldo, com o que elas não conhecem, que é a sua marca. Então, como que você pode fazer isso? Com quem que você pode se associar? Porque quando a gente faz associações, se eu estou aqui falando e tem, não sei, um grande empresário aqui do meu lado, sei lá, tem o Jeff Bezos. Eu posto uma foto no meu Instagram com o Jeff Bezos, eu tenho uma foto aqui atrás minha com o Jeff Bezos. Vocês vão ter uma imagem de mim. Se eu posto uma foto minha com um político aqui atrás, vocês vão ter uma outra imagem e a mensagem pode ser literalmente a mesma. Então, associação é um ponto. O outro é qual que é a promessa que você faz. Então, o que as pessoas esperam quando elas interagem com você? E como que você mantém isso em todas as interações? Se eu entrar em contato com o suporte do Nubank, por exemplo, e o meu atendimento for, ok, senhor, eu vou estar te passando para... Eu vou falar, não, vocês não falam assim, isso não é o Nubank. Isso não é o que vocês me vendem o tempo inteiro, não é a promessa que vocês fazem. Então, o Seth Godin tem um exemplo que eu gosto muito, que ele fala, a Nike não tem nenhum hotel. Se a Nike falar que amanhã ela vai abrir um hotel em Nova York, nós três aqui nessa sala, e acho que todo mundo que está ouvindo, consegue mais ou menos imaginar como é que é ser o hotel da Nike. Porque a Nike tem a promessa, a gente consegue imaginar o hall, a gente consegue imaginar o corredor, os quartos, a gente consegue ver mais ou menos como é que ia ser. Se a Apple lançar um carro, porque tem um papo que a Apple vai lançar um carro já tem muitos anos, a gente consegue mais ou menos imaginar como é que ia ser. Existiu, fechou. Mas se ela fizer, a gente consegue mais ou menos ter uma ideia de como é que vai ser esse carro. Então, na minha cabeça, uma construção de marca, ela é baseada nesses dois fatores. E se você fizer esses dois bem, você consegue construir uma marca muito boa. Qual que é a promessa que você faz, o que as pessoas podem esperar quando elas vão interagir com você e quais são as associações que você escolhe fazer de você com a sua marca. Isso vale para a marca pessoal e vale para a marca mesmo. O que vocês pensam disso? Arthurzinho, eu concordo muito e o framework que eu e o Rod criamos e usamos na Samba, em todo o tempo que a gente teve junto lá, era de endosso e reputação, que é um pouco disso que você está trazendo. Endosso, é porque aí vou trazer um pouco de construção de marca de empresas B2B, porque é muito mais complexo, né? O dia que eu entendi que a Samba tinha uma marca grande foi o dia que eu fui ganhar um prêmio do Estadão, que estava eu, o Romero do Buscapé e um outro, e o Magazine Luiza, Luiz Heleno do Magazine Luiza, e a Samba, como as empresas mais inovadoras, não sei o que. Cara, a gente era empresa B2B. Né? Como é que a gente conseguiu construir uma marca no mercado B2B? Endosso e reputação. Endosso é quem usa vocês. A gente sempre se preocupou com isso. A gente começou a trabalhar com mídia, a gente foi atrás da Globo, trabalhamos de graça quase lá para a Globo, por quê? Porque a gente sabia que o endosso da Globo nos ajudaria a fechar o SBT, depois fechar a Band, depois fechar a Record, e a gente fechou todos os outros. Né? Quando a gente entrou em educação, a gente pegou a Croton, a maior empresa de educação privada do Brasil na época, né? Hoje é Cogna, 1 milhão de alunos. Aí a gente chegava para um cara menor, um cara que tinha, sei lá, uma faculdade de 50 mil alunos, 100 mil alunos, que já é grande. Ah, mas vocês trabalham com quem? A gente trabalha com a Croton. O cara falou, por quê? Porque do outro lado a gente entendia que o cliente tem medo, incerteza e dúvida na hora de comprar. Né? Medo de, pô, quem que é essa empresa? Né? E se desaparecer? Ela dá conta, não dá conta? Então a gente quebrava isso com endosso. E o outro lado é reputação, que é o que os outros falam de você. Então a gente se preocupou muito em premiação. A gente fez acordo com o MIT, a gente fez uma parceria de 10 anos com o MIT. Que o MIT mandava alunos de MBA para ficar todo ano lá na Samba. A gente era a única empresa aqui no Brasil que tinha essa parceria. A gente ganhou o prêmio da Fast Company, a gente ganhou o prêmio lá fora, a gente, né, vários prêmios aqui no Brasil. Mas por quê? Porque a gente entendia que isso aí ajudava na construção da marca, exatamente pelo que você falou. Na hora que o cara entrava na Samba e a gente tinha um hall de prêmios assim, o cara olhava e falava, cara, essa empresa é doida demais.
Aí eu olhava, quem são os clientes da Samba? Na hora que eu olhava, batia o olho e via aquele tanto de cliente top, o cara fala, pô, essa empresa é fora da curva. Então eu acredito muito nisso. E aí eu queria trazer um outro. Não sei, Rod, se você tem alguma coisa, porque eu quero emendar num outro Não, tópico vai lá. que a gente ia trazer aqui hoje, o Arthur, que se você quiser trazer o tópico de metas, eu quero trazer como que eu criei o meu plano de construção de marca pessoal, Ótimo. tá? Em cima de métricas. Mas se você quiser introduzir o tópico de métricas aí eu volto para Não, cá. show. É porque assim, eu estudo muito isso e eu busco muito isso porque a maioria das metodologias que eu já tive contato sobre criação de meta, tipo cria uma meta smart e aí tem aquele acrônimo, eu não sou muito fã porque eu não acho que é muito profundo e eu realmente sinto que esse é um dos pontos mais importantes de qualquer jornada de empresa, pessoal, qualquer coisa, é essa clareza de o que você está criando. Então eu vi um tweet esses dias do Paul Graham, que é o cara que foi, ele é do Y Combinator e ele foi sócio do Sam Altman, que hoje em dia é CEO do OpenAI. Então, assim, basicamente o início, o que eu fui aprender sobre startups foi com os dois. Eles têm um curso incrível no YouTube de graça que chama How to Start a Startup. Então, quem quiser assistir, assiste tudo e vocês vão ter uma ideia muito boa de como de fato construir uma startup. E ele tweetou o seguinte: ele falou que os 3 passos que ele usa e que ele aconselha todo mundo a usar para chegar em algum lugar na vida é 1. Defina o seu objetivo, 2. Crie um plano e 3. Execute todos os dias. E parece muito simples. Ele falou que cada um desses passos é bem complexo, mas principalmente o número 1. Como que você, de fato, decide o que você quer. Define qual que é o seu objetivo, onde é que você quer chegar. E aí eu tinha levado esse tópico para discussão com o Gustavo. E aí, manda, Bush. Então, super legal isso, porque em um determinado momento, e é muito difícil você fazer isso no começo. Aí eu estou falando de marca pessoal, viu? Mas aí depois o Rod pode trazer para construção de marcas fora também. Ele foi Ambev Guy lá. Mas o que eu pensei lá atrás? Num determinado momento, não foi no começo, não. Em determinado momento eu enxerguei que existia uma oportunidade na área de inovação. Por quê? Porque a inovação no Brasil era muito atrelada a P&D. Pegar a inovação no ano 2000, 2004, ali quando eu estava me formando, né? Era inovação de P&D. Vamos fazer pesquisa, era pesquisa, academia e tudo mais. E eu, que comecei a montar startup logo no começo, eu montei a Samba em 2004, em 2007, 2008 já dava palestras sobre startups, viajava o Brasil inteiro falando sobre isso, como montar startup e tudo mais. Entendi que existia um espaço para levar esse conceito de startup para empresas maiores, empresas grandes. E aí eu comecei a dar palestra para empresa grande. E aí eu falei assim, poxa, eu quero ser o cara mais, né, assim, ser visto como o melhor cara de inovação do Brasil, o maior cara de inovação do Brasil. O Ricardo Amorim, da economia lá, da inovação. E aí eu comecei a desconstruir mesmo. Eu falei, mas para eu chegar lá, o que eu preciso ter? Primeiro, eu preciso ter uma empresa inovadora, eu preciso agir de um jeito inovador, tem que ter execução, né? Porque não dá para só falar, escrever livro e tal, não vai colar. E aí a Samba saiu na Fast Company como uma das mais inovadoras, a gente sempre lançou produtos à frente do mercado e tal. Então, beleza, a gente começou a usar aquilo ali. Segunda coisa, eu precisava de endosso, que poxa, eu tenho que estudar inovação. Mas eu não vou estudar inovação na UniBH. Adoro a UniBH aqui, mas eu não vou estudar inovação aqui, porque não é uma referência. Onde é a referência de inovação? É MIT. Fui para MIT. Em 2008 eu fui para MIT. Aí depois, em 2010, eu fui para Stanford. Depois eu fui para Singularity, que era lá funciona lá na NASA, na Califórnia e tal, que era o lugar mais disruptivo de inovação. O que eu queria ali? Primeiro, aprender. E segundo, ter o endosso de falar, poxa, o Gustavo estudou lá nos lugares que são referência nesse assunto. Terceiro ponto, eu tenho que falar sobre isso. Então eu construo, eu aprendo e eu vou começar a falar. Criei uma palestra sobre inovação, que hoje eu falo, né, para os maiores bancos do Brasil, as maiores grandes empresas, grandes varejistas, grandes montadoras de carro.
todo mundo já, né, já me contratou, e eu vou lá e falo sobre aquilo. E eu depois escrevi 2 livros sobre a inovação simples, que é o Pense Simples e o Faça Simples, inclusive, por um acaso, o coautor do Faça Simples, meu querido Arthur Pellegrino, está aqui. Então, o Arthurzinho, olha que interessante. Pensei no negócio lá atrás, estou falando de 2007, 2008, 2009, assim que eu comecei a pensar nisso, ver essa oportunidade. Comecei a montar isso e agora estou, inclusive, em conselho de empresas representando uma cadeira de inovação. Estou no conselho de 5 grandes empresas, todas empresas mais de 5 bi de faturamento. Então, é uma construção. Agora, o que eu aprendi nessa jornada, e o Rod esteve comigo nessa jornada, porque o Rod era o head de marketing da Samba, né, e me ajudou nessa construção também da minha marca pessoal, é consistência. Por quê? Construção de marca não é curto prazo e você tem que tomar muito cuidado com a comunicação, que era o negócio que estava falando do Nubank. Porque qualquer coisa que você falar que é diferente do que é a expectativa do outro lado, você começa a quebrar a consistência, as pessoas não entendem mais nada. Aí o cara fala, eu olho para o Arthur, mas não sei o que é. Por quê? Porque a hora ele está falando disso, a hora ele está falando daquilo e tal, não consegui encaixar. Né? Então, eu acho que o mais importante dessa história é você ter um objetivo maior, você identificar um nicho, né? Uma oportunidade também, porque não adianta falar, pô, vou falar sobre finanças agora. Cara, tem um monte de cara que já está posicionado nesse lugar. Ah, mas vou falar de finanças para criança, vou falar de finanças para o agronegócio, para dono de fazenda, vou falar de... Né? Tem nichos de mercado. Mas a partir daí é consistência na comunicação. Eu todos os dias escrevo sobre a mesma coisa ou publico vídeo sobre a mesma coisa, falando, né, às vezes com conteúdo diferente, mas sobre o mesmo assunto, que é inovação, simplicidade, empreendedorismo. É isso que você vai ver o tempo inteiro no Telegram, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Então, para mim, esse é o ponto-chave. E aí, Arthur, que é o segredo, hein, Rod? Você que esteve, né, perto de grandes marcas aí, globais também, é o ponto da consistência, entendeu? Porque as pessoas querem muita velocidade também e às vezes mudam o rumo muito rápido. Né? Você pode mudar a estratégia, mas você não pode ficar mudando o objetivo o tempo inteiro. Né? E aí, Rod, eu não sei o que você aprendeu quando você teve, por exemplo, na Ambev, que é uma das empresas que construiu grandes marcas ou comprou grandes marcas. Eu acho que, do ponto de vista de criação de marca, o Gustavo falou tudo e falou muito bem. Assim, solidez, consistência. Você pega exemplo da cerveja, das cervejarias, né, que eu trabalhei na Ambev. Cara, Brahma, cerveja número 1, futebol, sertanejo, você tem os pilares, Corona, surf, estilo de vida, cara, não desvia daquilo, entendeu? E mantém a consistência em todos os canais, faz as associações certas e tal. Eu acho que o Gustavo deu o exemplo do framework pessoal dele, mas isso se aplica a qualquer marca também corporativa. Eu queria falar um comentário rápido sobre o seu ponto, voltando ao ponto de metas, objetivos, goals de vida. Então, eu tenho um mantra que eu adotei esse ano, cara, que tem me ajudado muito, é simplicidade. E voltando para o Gustavo, pense simples. E fazer simples. Cara, muitas vezes a gente começa a pensar muito complicado, cara, para fazer as coisas. Eu tenho que fazer meus goals, aí eu tenho que quebrar em 3 mini objetivos, aí eu tenho que ter o daily test. Você já viu aquele meme do Midwit, que você tem o cara sábio, você tem a curva normal, que você tem um bando de gente pensando e refazendo. Vou botar aqui na tela para quem estiver vendo no Por favor, coloca. É isso aqui. Você tem o Neandertal, que é o cara que fala assim, esse aqui é um exemplo de note taker, né? Você tem o Neandertal, fala assim, Apple Notes. Aí você tem o midwit, que é o cara que está no meio, a pessoa normal está lá pensando em integração, Notion, que integra com Rowan Research, com Adobe, com PDF. Aí a pessoa passa a vida inteira pensando em como criar o sistema certo para fazer. E aí você tem o cara sábio, o 0,1% da curva, que também fala Apple Notes, que é a resposta, né? Então, eu acho que o framework disso, cara, eu tenho adotado isso como um framework para a minha vida. Cara. Minhas notas hoje ficam todas em Apple, eu não fico botando em Notion para conectar. E quando pensa em objetivo, cara, em goal,
Acho que a dica, o que eu tenho levado para mim é, volta, aqui tem muito uma expressão de first principles, volta no princípio. O que você quer, cara? Eu quero comer melhor, eu quero me exercitar bem, me sentir bem, eu quero ter um bom relacionamento com a minha família. Period. Esses são os meus objetivos, cara. É o seu objetivo. O que você pode fazer para melhorar, para estar 1% melhor a cada dia? Melhorar todo dia, você melhorar cada um desses 3 etapas. E todo dia você pega e escreve, eu quero comer melhor, eu quero me sentir bem, fazer exercício, eu quero ter um bom relacionamento com a minha família. Eu quero ter um bom relacionamento, vou ligar para minha mãe, para o meu pai todo dia. Liga para minha mãe e para meu pai todo dia. Mas não fica medindo, às vezes a gente bota demais framework, deixa eu medir qual que é o percentual, como que eu meço se eu vou estar melhor com a minha família ou não, ter um relacionamento melhor com a família. Aí você passa um tempo gigantesco tentando quebrar em mini objetivos para fazer aquele gol no final do ano, e não faz nada, entendeu? Porque você fica pensando em como fazer e nunca sai do ponto de partida. Isso serve para qualquer coisa, cara, assim, para começar o seu negócio. E tudo isso se traduz em forma simples. Botar o seu negócio no ar, faz um MVP, aí já tem uma linguagem bonitinha, todo mundo coloca. Mas no final do dia é exatamente a mesma coisa. Onde você está na curva do midweight? Cara, tudo que eu penso que eu faço hoje, eu penso, onde que eu estou na curva do midweight? E tem muitas coisas que eu ainda estou no... Eu sou o midweight, eu sou o cara do meio ali ainda, entendeu? E eu estou tentando dissecar minha vida a ser muito simples. Então, quando você perguntou, cara, como que eu faço minhas metas? Bicho, eu tenho um Apple Notes ali, falo, o que eu quero fazer hoje? É isso. Eu não penso, o que eu quero daqui a 7 anos, aonde eu vou estar na minha saúde, bota a meta do meu colesterol. Eu quero melhorar. Beleza, como que é melhorar? Como é que você faz Faço um meta exame do financeira, coração. Rod? Gustavo, investimento a longo prazo. Compounding é a força, a maior força, como é que é? A 8ª maravilha do mundo. Charlie Munger falou isso, estou até lendo o livro dele. Sabe, a gente discutiu um pouco disso no episódio passado sobre investimento, que eu deixo a maior parte index fund. Mas você tem meta pensando no mercado. anual, meta, você coloca Tem umas orçamento, metas, não, eu quero fechar esse ano tem com visão do tanto, que eu quero. investir. Exato, tem. Isso tem. Mas, de novo, do método simples, eu não penso, eu quero vir tanto vindo naquilo. Cara, eu estou buscando a simplicidade ao máximo, entendeu? Porque muitas das coisas não foram do nosso controle. Não sei se vocês viram, 2 semanas atrás, teve uma crise gigantesca do Yen, que é a moeda japonesa, e aí tudo caiu 15%. Se você fica assustado, você pega, vende tudo. Sabe o que eu fiz? Nada, cara. Assim, eu vi isso depois e sabe que deu 0 dor de cabeça, entendeu? 2 dias depois voltou tudo. Para mim, aí volta o seu ponto da consistência. 2 dias depois voltou tudo. Ou recuperou boa parte. Cara, é consistência, é pensamento de longo prazo. Onde eu vou estar em 2030, 2050, esse dinheiro vai estar lá, preciso desse dinheiro agora ou não. Indo passo a passo, ao invés de tentar criar sistemas e frameworks extremamente complexos que vão te ajudar. Não significa que você não tem que criar sistema para melhorar a sua vida. Eu acho que esses sistemas podem ser criados a partir do momento que você começa. Entendeu? Então, eu não estou mais na vibe, sinceramente, de botar 5 metas em cima de cada uma dessas metas. Ela tem que ter uma KPI mensurável para como que eu vou melhorar a minha saúde, porque senão no final do dia você não melhora, entendeu? Acho que... E falando em simplicidade... Legal isso, viu, Rod? Porque, só para fechar esse ponto, assim, porque o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas caem nessa armadilha e ela fica tão complexa, cara, no seu dia a dia, que você faz durante 15 dias, um mês, aí no outro mês já começa a não fazer, aí no outro não faz, aí no final do ano já não faz. É muito melhor você ter alguma coisa consistente que realmente você vai usar, né? Como você está trazendo aí o caso do Apple Notes, do que você criar um mega sistema que você vai gastar um tempão e depois de alguns meses você não faz sentido. E aí vem aquele ponto, né? Assim, mais importante do que a ferramenta é o que você quer, assim, como que você quer fazer. Porque às vezes as pessoas acham que, vou comprar a planilha de Excel. Sabe que tem caderninho, hein, Arthur? Tem um influencer aí que vende caderninho de metas para você colocar, cara, um monte de coisa, para você descrever um monte de coisa e tal. E aí o cara ganha dinheiro com aquilo e você vai comprar e vai usar durante... Você não sai do papel, entendeu? Não sai e não age. Já que a gente está falando de simplicidade, eu vou compartilhar com vocês. Eu não ia compartilhar, não, mas quem está no YouTube vai ter esse privilégio. Eu vou compartilhar com vocês a nota do próximo assunto, que é o assunto que eu queria trazer aqui para vocês, que é o Trader Joe's. Eu não vou mostrar tudo, mas olha só, foi isso aqui que eu coloquei, o Trader Joe's. Cara, bullet points.
entendeu? Para simplificar a vida, eu lembrar o que eu tenho que conversar com vocês sobre o assunto. Essa é a simplicidade do negócio. Porque se eu fizesse no Notion para depois fazer a busca, eu não ia colocar isso no papel, eu não ia trazer esse assunto aqui para a gente conversar. Para fechar o assunto do Arthur e abrir um outro assunto. Vocês conhecem o Trader Joe's? Quem veio aqui já na América, Gustavo, você conhece o Trader Joe's? Arthur, já vieram aqui? Não conheço. Eu conheço. Cara, Adoro. Trader Joe's, não conhece? Você conhece? Adoro. Legal. Trader Joe's, cara, Trader Joe's é uma empresa fantástica e eu achei que é um mega estudo de caso para trazer aqui, que fala muito sobre simplicidade, conecta com simplicidade, conecta com criação de marca forte, criação de fanbase, todos os assuntos que a gente falou antes, eu acho que é um bom tópico para a gente discutir aqui. Cara, Trader Joe's é uma rede de supermercado aqui nos Estados Unidos, que começou algumas décadas atrás, e eles são conhecidos por ter a maior base, ou pelo menos a base mais forte, né? mais apaixonada de fãs aqui dos Estados Unidos em rede de supermercado. Cara, Trader Joe's é uma coisa tão fantástica que eles vendem, a métrica que o supermercado geralmente usa aqui é receita por metro quadrado, né, por square foot aqui nos Estados Unidos. O Trader Joe's vende $2.000, $2.130 por square foot, que é o dobro de qualquer outra rede de supermercados e grocery stores aqui nos Estados Unidos. Eles não têm programa de loyalty, eles não têm venda online, não têm e-commerce, e mesmo assim, esses caras são os caras que têm as lojas que mais faturam nos Estados Unidos, mais faturam por metro quadrado, mais tem a rede de fã mais famosa, mais forte. Cara, um fenômeno que todo mundo é apaixonado. Eles são um fenômeno tão grande, eles só tem aqui nos Estados Unidos, um maluco lá de Vancouver, alguns anos atrás, criou o Pirate Joe's, lá no Canadá. O cara literalmente viajava, Vancouver é perto de Seattle, ele ia para Seattle, comprava as muambas no Trader Joe's, ia para o Canadá, voltava para Vancouver e vendia no Pirate Joe's. Cara, o negócio começou a ficar tão grande que ele começou a ser banido das lojas do Trader Joe's, tinha foto dele lá em Vancouver, aí o Trader Joe's tentou entrar com processo no Canadá, aí o cara ganhou o processo no Canadá porque o Trader Joe's não tinha marca registrada no Canadá, e cara, o negócio virou tão grande que ele trazia o estoque, vendia tudo nos primeiros dias, nas primeiras horas, e o cara criou literalmente o Pirate Joe's em cima do Trader Joe's. Ele ia a uma loja comum, comprava e revendia no Canadá com markup. Aí depois ele acabou fechando o negócio porque começou a ficar muito caro o custo de defender, ele teve que viajar até Los Angeles para conseguir entrar num Trader Joe's e comprar e voltar para o Canadá, enfim. Mas onde que está a gente falou de criação de marca, de defensibilidade, de moat do negócio, cara. O que mais me impressiona no Trader Joe's é o seguinte: primeiro, eles têm poucos itens e as lojas são menores, ou seja, de volta para o conceito de simplicidade, eles não carregam todos os itens que você pode, mas são poucos itens e esses itens eles têm lojas pequenas. Eles não têm programa de loyalty, eles não têm. Aqui nos Estados Unidos é muito comum ter aquelas lancheterias dentro do supermercado para atrair, que aí você compra um sanduíche, eles não têm isso, eles chamam de deli counter, aqui não tem deli counter, eles não têm e-commerce, mas a maioria dos produtos deles são produtos que são altamente sazonais, e é uma plataforma para descobrir novos produtos, e os produtos são private label, ou seja, são todos com a marca Trader Joe's, e eles são conhecidos por fecharem os contratos diretos com os produtores, e aí eles compram em volume antes e colocam lá. Por exemplo, o pão de queijo, aqui hoje eu estou viajando, eu estou em Minneapolis, o pão de queijo, eu compro pão de queijo direto lá tem pão de queijo, Brazilian Cheese Bread. Cara, é infinitamente melhor do que o forno de Minas, na minha opinião, e é delicioso, e vende numa velocidade gigantesca, mas é do Trader Joe's, entendeu? E eles fecham direto com os produtores e tem todos os private labels do Trader Joe's. Cara, montando essa estratégia, os caras cresceram tanto nas últimas décadas que você digitar no TikTok, tem TikTok aí, Finds on Trader Joe's, que as pessoas criaram séries de TikTok para mostrar o que eles acharam no Trader Joe's que tem da região deles. E aí o negócio cresce num volume exponencial. E a marca Trader Joe's aqui, todo mundo conhece, todo mundo fala TJ, eu falo o Trader Joe's,
muda, por exemplo, um dos grandes vantagens do lugar onde eu moro é que do lado você tem o Trader Joe's. E aí você vai no Trader Joe's, basicamente todo o meu grocery eu faço com o Trader Joe's. Cara, pensando nisso, eu vejo aí no Brasil tem alguns. E o preço também e o preço é mais acessível. O preço é extremamente acessível. Exatamente. O preço é extremamente acessível porque, ou mais acessível, porque eles fecham direto com o consumidor. E eles conseguiram entrar na cabeça do consumidor de tal forma, cara, que eles têm uma percepção, o consumidor tem a percepção de produto premium com preço acessível, que é extremamente difícil. Quem trabalha com marca, com produto, sabe que é difícil você conseguir aliar qualidade e preço. E eles venceram nesse espaço aqui nos Estados Unidos alinhado a qualidade e preço. Aí quando todo mundo pergunta, mas como que os caras conseguem fazer isso? Eu falo, não, é que eles fecham direto com o produtor. Então. Cara, quando a minha esposa chegou para mim e falou isso, ela falou assim, eu adoro o Trader Joe's, eles vão e fecham direto com os produtores e compram direto. Aí eu falei, pô, chegou na pessoa do dia a dia, na pessoa normal, que não está infiltrada pensando em marca, em business, e realmente eles conseguiram vencer. Cara, eu queria trazer esse exemplo, que eu acho que esse é um exemplo que fecha e alia todos os conceitos que a gente estava falando hoje. A gente falou de criação e construção de marca. Cara, o Trader Joe's é uma das marcas mais fortes aqui em supermercado. Depois incentivo todo mundo a dar um Google, ver alguns vídeos sobre o Trader Joe's, que é uma inspiração de negócio muito grande. Ponto número 2, simplicidade. Simplificar o modelo de negócio. Eles não fazem programa de loyalty, eles não fazem e-commerce, eles vão na contramão do que a gente entende que é o programa racional que todo mundo faz. Mas eles entendem onde está o moat, onde que eles conseguem vencer. E pelo fato deles simplificarem o modelo de negócio, simplificarem o que a gente chama de SKU, que são os produtos, né, a linha de produtos deles, e fecharem esses contratos direto com o produtor, eles conseguem ter uma vantagem competitiva que é super difícil de bater. Tá? E aí eles criam o que eles chamam de hook aqui nos Estados Unidos, que é um negócio para chamar atenção, um chamador de atenção. No caso do Trader Joe's é banana. A banana, há 30 anos atrás no Trader Joe's era 19 centavos. A banana hoje no Trader Joe's é 19 centavos. Ele é o loss leader. As pessoas vão, compram a banana, é barato, e acaba comprando todo o resto e fazendo o seu groceries inteiro no Trader Joe's. Então é só um caso de uso. Cara, incrível, hein? Arthur. Roger, eu acho que aí... Não, é porque eu estava vendo uma história ontem de um ex-executivo do Walmart que eu acho que ilustra perfeitamente o que você falou. Porque quando a Amazon surgiu, o Walmart não deu tanta bola assim. E o Walmart continuou fazendo a coisa dele, né? Até que a Amazon começou a comer um market share grande do Walmart e a galera começou a se movimentar e ficar preocupada para entender o que estava acontecendo. E eles começaram a investir bastante no e-commerce para tentar ser a Amazon e acabar com isso, acabar com essa ameaça. Esse investimento não deu certo na época e a resposta deles foi contratar mais gente, investir mais, fazer um e-commerce melhor do Walmart para competir mais com a Amazon, para de fato acabar com essa ameaça. E aí o executivo chegou depois de alguns meses disso, ele olhou em volta e foi para casa, fez um cartaz, levou, e o que estava escrito era: a gente não vai conseguir ser mais a Amazon do que a Amazon. A gente precisa ser a gente. A gente precisa encontrar o nosso diferencial, o que faz a gente diferente, o que faz o Walmart ser o Walmart. E o Trader Joe's fez isso perfeitamente. Eu acho que essa história ilustra uma empresa que não quis seguir o fluxo, que não quis ser igual às outras. É uma empresa que entendeu qual que era o hedgehog dela, que é o conceito do Jim Collins, do porco espinho, que você tem uma coisa que te faz muito dinheiro, que você é muito bom, você pode ser o melhor do mundo naquilo, e está executando impecavelmente isso. Trader Joe's fatura hoje, cara, mais de 16 bilhões de dólares, são 50 mil funcionários e 570 lojas. Mas o que é mais impressionante de novo, o faturamento por metro quadrado deles, que é absolutamente o dobro de qualquer outra comparação, e a base, como que eles conseguiram criar uma base de fãs super, super fiel, sem necessariamente recorrer a programa de loyalty ou recorrência, que funciona também, tem um espaço, mas eu acho que o ponto deles, eles conseguiram criar uma defensibilidade, um moat muito forte no negócio deles, com um apelo de qualidade, indo direto com o produtor,
com a marca Trader Joe's, com os produtos da marca Trader Joe's e vendendo tudo isso direto para o consumidor, né? Cara, excepcional. Não, mas eu acho que eles têm um ponto também interessante, que é uma tendência, que são os super nichos, né? Assim, os nichos estão ficando muito grandes. Então, negócios nichados ou que resolvem problemas específicos para pessoas muito específicas, mais do que os negócios genéricos, eles tendem a gerar muito valor. E aí eu acho que um case aí na América, Rod, é o Whole Foods, né? Assim, que ele tinha uma pegada também, não comparando com o Trader Joe's, mas que era mais natural, que era, né, uma linha diferente dos supermercados tradicionais, né? E eu acho que esse é o grande aprendizado que todo mundo pode ter, assim, isso que o Arthurzinho falou, de às vezes às vezes o cara entra no mercado de supermercado aqui no Brasil, ele olha pro grandão e quer ser igual ao grandão, ao invés de pensar, né, o que o grandão, onde ele é ineficiente, o que as pessoas não encontram lá que poderiam encontrar aqui, né? E aí volta aquela história do foco, porque o foco ele sempre é contraintuitivo, porque as pessoas imaginam que quando eu foco eu perco mercado, mas na verdade quando você foca você gera valor, muito mais valor para alguém, né? Então no caso do Trader Joe's, exatamente, a simplicidade pode ser que para algumas pessoas o cara queira ir no Walmartão lá, no Target, que tem tudo, né? Tem pneu de bicicleta, ferramenta, calça jeans e sabonete, mas vai ter um monte de gente que quer essa simplicidade. Não, bicho, quer rapidamente resolver meu problema, né? Mas não quer dizer que a estratégia do Walmart é ruim ou que a estratégia da Amazon é ruim, mas é o ponto de onde que pelo contrário, valor, exato. né? Exato. Exato, o Walmart é a empresa que tem o maior faturamento, cara, nos Estados Unidos de supermercado, é líder absoluto, mas tem uma diferença que é o seu ponto, é quem que eu estou servindo, entendeu? O Walmart é conhecido por ser uma value brand, né? Uma marca que eles chamam de valor, né? Que não necessariamente é barato, nada para desmerecer, mas que você compra produtos extremamente baratos, né? Esse é o ponto. Mas o Trader Joe's é conhecido por descobrir, tanto que você vai no Trader Joe's, nesses TikToks que eu estou falando, é Trader Joe's, finds on Trader Joe's. É o que eu descobri no Trader Joe's diferente. E aí você ocupa esse espaço na cabeça do consumidor. O Trader Joe's você consegue encontrar coisa que você não encontra em lugar nenhum, porque o Trader Joe's consegue direto no consumidor e porque ele consegue direto no produtor, e porque ele consegue direto no produtor, ele consegue trazer produtos a preços melhores. Você tem qualidade, preço e discoverability, né? Capacidade de descobrir produtos novos. Eles criaram um moat ao redor disso. Da mesma forma que o Walmart criou um moat ao redor de preço, porque eu tenho escala, porque eu tenho volume, eu consigo negociar mais, eu consigo trazer o preço mais acessível para o consumidor. Eu estou em regiões que ninguém consegue chegar. O Walmart tem cada biboca, cara. Em qualquer cidade mínima rural aqui nos Estados Unidos tem um Walmart, tem uma igreja e tem uma rua principal. Entendeu? Isso é a vantagem competitiva do Walmart, mas cada um desses players sabe onde eles conseguem ocupar o espaço na cabeça do consumidor e onde eles conseguem competir. O problema é se o Trader Joe's tenta ser o Walmart. O Walmart fala, não, agora eu sou um player que todo mundo vai descobrir coisas novas no Walmart. Cara, não, desculpa, você vai no Walmart para comprar sorvete de baunilha que você precisa comprar no galão gigantesco. Entendeu? E tá tudo certo, cada um vende o seu produto e tem mercado para todo mundo. É isso. Mas isso, eu acho que essa dica ela é muito legal para todos os negócios. E aí até um pouco do que o Arthur trouxe de autenticidade, né? A autenticidade ela é um criador de branding. Você ser autêntico, você defender alguma coisa é um dos pontos essenciais, e aí, não, aqui a gente não aceita, aqui é isso, aqui é simples, aqui não tem essas coisas que em outro lugar você vai ter, mas aqui a gente vai ter produtos locais. Por exemplo, eu vi que eles têm produtos locais que às vezes num outro estado não tem aqueles produtos. Então gera também esse negócio de, poxa, né, de se aproximar da comunidade, de se aproximar da localidade, que às vezes a rede grande não consegue fazer. Exato. Você acha que uma marca grande, por exemplo, eles tiveram que, para conseguir ter foco, você tem que falar não. E falar não é difícil. Sabe qual que é o maior modelo gerador, um dos modelos de mais geração de receita para supermercado? É vender o espaço da gôndola para grandes produtores.
Você chega e vende para craft e fala assim, quer colocar os seus produtos aqui? Você me paga. Quer colocar as suas bebidas aqui? Você me paga. O Trader Joe's não tem isso, porque o Trader Joe's tentou só os produtos próprios. Eles tiveram que falar não para essa linha de receita, para dizer sim em curadoria, em produto próprio, em direto para o consumidor, e manter fiel ao que eles estão. É fácil? Não, porque eles abriram mão de uma linha de receita gigantesca. Mas, por outro lado, abre uma outra linha para eles, que é ocupar o espaço na cabeça do consumidor que o Walmart não consegue ocupar. Show, hein? Pô, eu achei que tem muito conteúdo de qualidade nesse papo de hoje, viu? Para quem está nos ouvindo aí, coloque um comentário. O que é que você quer ouvir? Onde a gente pode se aprofundar? O que a gente pode trazer de case, né? Aproveitando essa conexão que a gente tem aí com o Rod, que está lá na América, com o queridinho Arthur, que está super conectado com todo tipo de podcast que você pensar, o Arthur já ouviu, escuta, né, Arthur? Então, assim, a gente está aqui querendo adicionar valor para cada um de vocês. Então, coloque aí embaixo, comenta, passa para frente, divulga, dá aí um likezinho aí, importante para a gente crescer também a audiência, a nossa base aqui no YouTube e no Spotify, onde é que você estiver ouvindo. Bom, e quando você quiser escutar um podcast muito bom, insight valioso, a gente espera que esse seja seu default. Arthurzinho, indica um podcast aí pra turma. Legal. Podcast legal? Eu estou escutando bastante o My First Billion. Então a gente falou bastante sobre esse podcast. E esse podcast é o que eu mais escuto e que eu mais gosto hoje em dia, que é do Sam Parry e do Sean Puri. E, assim, eu estou aprendendo bastante nos últimos tempos escutando ele. Eu sei, Rod, você que me aplicou o My First Million. Eu te apliquei o My First Million, muito bom. Eu vou dar uma dica de um bem específico, chama Marketing Operators, operadores de marketing. Eu tenho ouvido que eles entram em capítulos muito específicos. Por exemplo, o último que eu vi foi sobre sweepstakes. Sweepstakes é aquela negócio que você quer concorrer a um prêmio de $100 mil, você participa, aí geração de lead, e eles quebram todas as regras. Sweepstakes é muito comum aqui nos Estados Unidos. E aí eles quebram como que eles operam sweepstakes em cada uma dessas marcas, nas marcas que eles operam direto para o consumidor, quanto que é o custo por lead que eles estão tendo. Então, esse é um que eu tenho ouvido muito sobre conhecimento técnico. Você, Gustavão, o que você manda? O que você tem ouvido? Eu gosto muito do My First Million. Eu não sou um cara super podcaster, não. Mas o My First Million é um que eu tenho ouvido muito. E eu tô numa leitura aqui, eu tenho certeza que vocês dois já leram, mas era um livro que há muito tempo eu queria ler e agora eu peguei, ele estava aqui na minha estante, que é o Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Tim Ferriss. É legal, porque ele traz uns conceitos legais, assim, a ideia é bem interessante. E ele é um cara que eu também comecei a ouvir muito, assim, ele é um cara super do bem, né? Tem um conceito de vida legal, financeiramente, né? Assim, que você ser rico é você ter liberdade, poder fazer escolhas, né? Isso é um negócio que eu tenho trazido muito aqui para mim também. E eu gosto muito também dos conteúdos que ele produz, né? Então, o Tim Ferriss é um que eu escuto muito. É muito bom. O podcast dele é muito bom também. Muito. Beleza, fechou. Fechou, Valeu, galera. pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Um abraço.